Meus queridos, graça e paz, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Tomando um cafezinho aqui nesse domingo de manhã, um domingo maravilhoso para a honra e para a glória de Deus. Quero dizer para vocês que nós estamos no dia 21, já passamos mais de 50%. No dia 21 da nossa jornada de 40 dias, né, de transformação com base no meu livro. Sempre eu confundo uma coisa com a outra. O meu livro é Bom Dia Vencedores. Se você não adquiriu ainda o meu livro, adquira. Eu estou com um problema na iluminação, né, e está cortando também. Mas amém. Então nós vamos estar hoje fazendo esse devocional para a glória de Deus. E você que gostaria, eu gostaria de ter um livro, como que eu faço? É muito simples. Você vai acessar por esse QR Code agora que apareceu na tela. Você pode apontar o seu smartphone, você será direcionado ao lugar que vende o meu livro Bom Dia Vencedores, para você estar nos acompanhando e ter também uma ferramenta de auxílio todos os dias para a tua vida. E também, meus queridos, se você gostaria de participar do grupo do WhatsApp, né, onde as pessoas que fazem parte da jornada está lá, você pode entrar por esse QR Code que eu acabei também de colocar na tela, para que você faça parte, receba todos os avisos, todos os anúncios, para que você fique por dentro. E o tema de hoje é um tema bastante maravilhoso. É um tema que mexeu muito com a minha vida, né? Deus, quando eu escrevi sobre integridade em casa, tem tudo a ver com aquilo que eu passei, né? O qual eu tive algumas crises existenciais ao longo da minha vida, no longo do meu ministério, né? E eu aprendi isso daqui, né? Que o Espírito Santo me ensinou. Integridade em casa. Queridos, isso é muito importante. Sabe, o nosso verdadeiro culto não é aos domingos no culto de celebração. O nosso verdadeiro culto começa na nossa casa, no nosso lugar secreto, na mesa da nossa casa, e aqui na igreja a gente vai transbordar o que somos dentro da nossa casa. Preste bem atenção, nós tivemos uma escola do reino sobre a cultura do culto. Muitas pessoas menosprezaram, porque eles pensam que a essência é a performance dentro do templo, e a essência começa dentro da tua casa. A essência começa no seu lugar secreto. A essência não começa, queridos, com o dom e com o talento que você tem. A essência começa com aquilo que você é dentro da tua casa. Porque eu sei que muitos têm uma vida religiosa caseira, aquela vida de aparência, não é algo espontâneo. Mas o Espírito Santo é aquele que fortalece as nossas vidas. Então, vamos para o nosso devocional de hoje, mas antes, como sempre, vamos estar orando, agradecendo o Eterno por esta oportunidade que Ele tem nos dado. Pai, em um nome que é sobre todos os nomes, ao nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade de mais um devocional. Hoje nós estamos no dia 21, Pai. Integridade em casa. Nos auxilia, nos ajuda a compreender. Em o nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, queridos, em o nome do Senhor Jesus, vamos instalar isso, integridade em casa. E o nosso texto base para hoje, está em Salmos 101, versículo 2. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, agora preste bem atenção o que diz o texto das Sagradas Escrituras. Andarei em minha casa com o coração sincero. Andarei em minha casa com o coração sincero. Olha só que maravilha isso daí.
Olha só que maravilha isso daí. Andarei em minha casa com coração sincero. E aonde o Senhor mais fala conosco tem que ser na nossa casa. Se você tem dificuldade de ouvir a voz de Deus na sua casa, você precisa rever os seus conceitos. Eu sei que aqui, quando nós nos reunimos como igreja, quando nós nos reunimos no templo para adorar o Senhor vai dar uma diretiva para você, uma palavra profética para você. Mas as revelações começam em casa, porque às vezes você não entenderá uma palavra profética porque você não teve o secreto. Então, você que está entrando agora, você que entrou agora, coloca aí, quem tem secreto tem o profético. Escreva no comentário. Escreva no comentário aí. Quem tem secreto tem o profético. Quem não tem o secreto não consegue viver o profético. E se você não deu like, aproveite agora enquanto você escreva aí. Quem tem secreto tem o profético. Aproveita e dê o seu like para nos ajudar, que o YouTube nos ajuda a distribuir essa live, esse vídeo para outras pessoas. Então, dá o seu clique, nos ajuda aí. Quem não tem secreto não tem o profético. O grande problema de compreender o profético é que falta o secreto, porque muitos vivem uma vida religiosa, mas não têm uma vida de intimidade no secreto com o Eterno. E o Eterno quer te levar a viver uma vida no secreto. Vamos para o nosso devocional? Ser íntegro fora é importante, mas ser íntegro dentro de casa é essencial, porque é dentro de casa que Deus mais observa, onde ninguém aplaude, onde não há púlpito, mas há teste, mas há testemunho, aonde não há seguidores, mas há filhos. A vida pública pode ser uma vitrine, mas a vida doméstica é um espelho. É nela que a integridade verdadeira se revela. Porque não adianta ter a imagem limpa na rua se o coração está manchado dentro do lar. Olha só isso daqui, queridos. Vamos marcar aqui? Se eu fosse você, eu marcava. Onde nós estamos aqui, eu me perdi. Aqui, ó. Sublinha isso daí, queridos. Sublinha isso para isso ficar marcado em nome do Senhor Jesus. Porque não adianta ter a imagem limpa na rua se o coração está manchado dentro do lar. Sabe quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres que trata o amigo, trata o colaborador, trata a pessoa que está fora como príncipe, como rei e continua tratando assim. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas quando chega dentro de casa, é um terror. Então, porque não adianta ter a imagem limpa na rua se o coração está manchado dentro do lar. A palavra de Deus nos diz, né, que Davi entendeu isso e escreveu o Salmo 101. Ele não falou de integridade no templo, nem do palácio. Ele disse: andarei em minha casa com o coração sincero. Não é dentro da igreja, é em minha casa. Sabe, a falsidade que se revela dentro da igreja, a falsidade que se revela no trabalho, a falsidade que se revela nas ruas, no meio da sociedade, é a falsidade que ela é gerada dentro do lar. Dentro do lar. Então, você é reflexo da tua casa. Se você é uma pessoa amarga, se você é uma pessoa ranzinza, é dentro da tua casa. Você é ranzinza com o esposo, ranzinza com a esposa, ranzinza com os filhos, ranzinza com tudo. É ali que você deve caminhar de forma sincera. A palavra de Deus nos diz que Davi disse: caminharei na minha casa. Voltando para o devocional, vamos voltar para o devocional aqui. Isso. É ali que tudo começa antes de sermos luz no mundo. Precisamos ser luz no lar.
Deus não se impressiona com a performance pública, mas se agrada com nossa verdade interior. Olha só que tremendo, querido. Ele vê além do que fazemos, vê quem somos quando estamos fora dos holofotes. A palavra de Deus nos diz em Jeremias 17:10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo o pensamento. Ser íntegro é viver com coerência e ser o mesmo no púlpito e na cozinha, no Instagram e no quarto, no altar, no café da manhã. É tratar com honra quem convive conosco e não apenas quem nos admira de longe. Aleluia! Isso é integridade no lar, porque o lar é a estrutura da igreja que precisamos transbordar quando reunimos como assembleia, como comunidade. Quando nós reunimos como comunidade, nós nos manifestamos o que somos em casa. Pessoas amargas no trabalho porque amarga em casa. Pessoas amargas na igreja porque amarga em casa. Se você não consegue ouvir o Espírito Santo na igreja, porque você também não consegue ouvir na tua casa. O culto, ele precisa ser cultivado no nosso lar. Voltando para o devocional. Muitos querem ser usados por Deus em grandes coisas, mas ignoram os pequenos gestos em casa. Falam em línguas, mas não falam com o cônjuge. Pregam para multidões, mas não têm paciência com os filhos. Serve bem na igreja, mas são duros na mesa do jantar. Mas o evangelho começa na sala, começa na rotina, no cuidado com os de casa. Sublinha isso daí, queridos. Sublinha isso. Mas o evangelho começa na sala, na rotina. O evangelho começa na tua casa. Se você não consegue fluir dentro da igreja, se você não consegue fluir no teu trabalho, porque às vezes você precisa conhecer este evangelho dentro de casa, na rotina, no cuidado, na casa. A maior plataforma que um cristão pode ter é o respeito conquistado dentro do lar. Sabe? Tem muitos maridos machista, faz as coisas do jeito dele, nunca conversa, não tem um diálogo com a sua esposa, não fala com ela. Eu sou o homem da casa, eu sou o sacerdote. Não sabe o significado de sacerdócio. Faz o que quer, da forma que quer. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Um marido descabeçado faz a família padecer. O marido que não tem um projeto de vida faz os filhos ficar confusos. Mas o marido que é sacerdote leva a esposa, leva a família, a integridade, leva a luz do evangelho. Uma esposa rixosa, amarga, também ela vai minar o seu lar, ela vai minar aonde não deveria minar, onde ela deveria dar frutos maravilhosos. A palavra de Deus nos diz, queridos, em 1 de Timóteo 5:8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, da casa, principalmente da sua família, negou a fé, preste bem atenção, marca aí, marca isso daqui, olha só, vamos lá. Negou a fé e é pior do que infiel. Por quê? Porque não houve lealdade. Falar de integridade em casa não é teoria de discurso bonito de um pastor teólogo ou alguém com formação em psicanálise. Eu vou repetir isso daqui. Falar de integridade em casa não é teoria, nem discurso bonito de um pastor teólogo ou alguém com formação de psicanálise. Eu sei disso porque eu vivi na pele. Agora veja bem, queridos. Preste bem atenção. No início do meu ministério, eu fui ensinado que a obra de Deus vem em primeiro lugar.
E por muito tempo acreditei nisso como uma verdade absoluta, mas hoje, com mais maturidade, marcas profundas na alma, entendo que sim, a obra de Deus é prioridade, porque a minha família é obra de Deus. Escreva no comentário aí, escreva no comentário, a minha família é obra de Deus. A religião arrancou a família de dentro da igreja. A religião colocou em primeiro lugar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Sistema religioso, programação. Isso não é reino de Deus. E por muito tempo eu acreditei nisso. Por muito tempo eu deixei a pastora, deixei o Wender, deixei o Paulo para viajar pelo mundo pregando o evangelho. Isso é maravilhoso, mas muitas das vezes a minha casa estava não tinha um sacerdote presente. Eu supria as necessidades, mas não supria a carência familiar, paternal, maternal. Com a minha esposa, então é muito importante compreender isso. A minha família faz parte do reino de Deus. É por isso, eu hoje como pastor, eu sou um pastor que eu não sobrecarrego a igreja com atividades que não agregam valores familiares. Eu não acredito no ativismo religioso, eu acredito no propósito que Deus tem, construindo com base na família. Se você não deu o seu like, querido, vai, aproveita agora. Aproveita, dê o seu like, se inscreva no canal. Vamos lá. Não custa nada você fazer isso, para você estar ajudando a gente a espalhar boas novas. Curtiu? Dá o seu like aí, vai. Olha aí, dá o seu like. Enquanto isso, você vai pensando, a minha família é obra de Deus. Você escreveu no comentário? Escreva no comentário. A minha família é obra de Deus. E salientando vocês que essa é uma live que é uma gravação. Por isso que eu não estou falando o nome de ninguém e não estou postando comentário de ninguém, porque essa live é uma gravação. Eu gravei na quinta-feira, mas hoje é domingo para você que está vendo essa live. Amém? Naquele tempo eu não compreendia isso. Vamos lá. Vivia para o ministério, igreja, e foi no momento mais difícil da minha vida que tudo desmoronou. Após a perda do meu filho, deixa eu tirar aqui, que eu esqueci de tirar. Isso. Após a perda do meu filho, Samuel Caleb, fui sendo consumido pelo luto, que não cicatrizava. Por dentro, eu estava quebrado, mas por fora seguia com a função ministerial. Isso daqui é terrível. É a gente querendo manter a aparência. Por dentro eu estava quebrado, mas por fora seguia a função ministerial. Por quê, queridos? Pastor Messias, por quê? Porque eu fui criado aprendendo que se eu estava ruim é porque eu não estava orando o suficiente, porque eu não buscava o suficiente, porque eu não amava a Deus o suficiente. Então, por isso que às vezes é melhor manter a aparência, sabe? Tem muitas pessoas mantendo a aparência. Tem muitas pessoas que não permitem ser discipulado. Tem pessoas que têm vergonha de ser discipulado porque acham muito bom. Isso é orgulho. O orgulho me matou. O orgulho, ele fez eu ficar prisioneiro por 10 anos. O orgulho fez eu ficar refém por 10 anos. Tem pessoas que são muito orgulhosas. Tem pessoas que não reconhecem que precisa de ajuda. Tem pessoas que não reconhecem que precisa ser discipulado. Tem pessoas que têm vergonha de dizer, olha, eu tô com um problema, eu tô com os pensamentos ruins, eu não tô entendendo, eu estou confuso, mas tem vergonha, porque o orgulho não permite. Vive uma vida de uma função, sofisma. Quantas pessoas que a gente tenta se aproximar e a pessoa está sempre na defensiva. Eu sei, está tudo bem, graças a Deus, as coisas eu compreendo, eu tenho uma visão, eu vejo isso. Sofisma. Pessoas assim não prosperam. Pessoas assim não avançam. Pessoas assim afastam a família de si próprio. Pessoas assim perdem ministério. Pessoas assim perdem amigos
de que começou desde o início. Pessoas assim é muito difícil. Escreva aqui no comentário, no nome do Senhor Jesus, escreva no comentário. Antes do meu talento, o Senhor quer meu coração. Escreva isso. Enquanto você escreve, eu vou tomar um café. Antes do meu talento, o Senhor quer meu coração. Sabe por quê? Eu estava nas minhas funções ministeriais, pregando. Muitas vidas foram rendidas. Irmãos, eu não fazia nada de errado. Eu só pregava o evangelho. Eu só ministrava o evangelho. Mas o que estava de errado, pastor? O que estava de errado é que eu estava ferido. E o meu orgulho não deixava eu expor minha ferida, porque daí como que ia ficar minhas funções ministeriais? Mas esse era um paradigma que eu tinha errado na minha mente. Pastor Idevaldo, que é o meu pastor, pastor Amara, minha pastora, ao longo do tempo foi me ensinando, foi quebrando essa casca. Escreva aqui, ó. Escreva aqui. Não posso ter casca do orgulho na minha vida. Escreva. Não posso ter casca do orgulho na minha vida. Agora, veja bem aonde o orgulho, veja bem aonde o orgulho de não querer reconhecer que não está bem e continuar trabalhando como se tivesse tudo bem, veja bem o que isso me causou. Comecei a beber, bebida alcoólica, queridos, bebida alcoólica, como fuga. Na minha mente justificava assim: não estou fazendo mal a ninguém, só bebo cerveja em casa para relaxar. Fica tranquilo, nada tem de errado. É fuga de alguém orgulhoso que não reconhecia que precisava de ajuda. Mas como eu estava enganado, e como eu estava enganado, queridos. Com esse comportamento, deu um mau testemunho dentro da minha casa. Meu primogênito, o Ender, começou a se afastar da igreja. O Paulo, nosso filho do meio, que é chamado de Paulinho, se tornou um ateu. Pense comigo, um filho de um pastor ateu. Então, eu não escrevi esse livro porque eu sou teólogo. Eu não escrevi esse livro porque eu tenho formação hoje em psicanálise. Eu escrevi esse livro porque eu passei na pele. Eu sei o que é vencedores. Eu sei. Eu sei. A minha esposa, a pastora Ângela, sabe. E eu sei que muitos de vocês também sabem o que é ser vencedores. Sabe, queridos, eu tinha sucesso na igreja, eu tinha sucesso ministerial, eu fui um dos pastores mais requisitados para dar seminários, para dar palestra, mensagens, conferências. Mas eu estava perdendo aonde eu tinha que mais zelar, dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Ei, escreva nos comentários, escreva. Não posso permitir que o orgulho destrua minha família. Escreva. Não posso permitir que o orgulho destrua minha família. O orgulhoso pode dizer assim: mas eu nunca passei por isso. Ah, mas de repente, você não precisa de uma cerveja. Basta uma arrogância, que é pior às vezes do que uma própria cerveja. Vamos voltar para o nosso devocional. A frase de hoje é: não adianta ter a imagem limpa na rua se o coração está manchado dentro do lar. Ah, o Ender, que é meu filho, meu primogênito, ainda cria em Deus e respeitava a palavra, mas o Paulinho havia fechado. Dizia que não acreditava mais. Em tudo isso começou por conta da incoerência que eu, como pai, havia permitido dentro do lar. Mas um dia Deus me despertou. Fui confrontado. Se você não, eita, queridos, se você não compreender um confronto,
Se o seu orgulho não permitir compreender um confronto, você vai ser destruído. O confronto vem para quebrar a casca do orgulho das nossas vidas. Escreva no comentário, escreva. O confronto é a ferramenta que Deus usa para quebrar a casca do orgulho. Escreva. No nome do Senhor Jesus, escreva. O confronto é a ferramenta que Deus usa para quebrar a casca do orgulho. Pega esta frase, posta nos status do WhatsApp, me marca, posta nos stories do Instagram, me marca. Vamos colocar, vamos levantar esta frase aqui. Vamos levantar essa frase. O confronto é a ferramenta que Deus usa para quebrar o orgulho. Muitas pessoas confundem confronto com afronta. Tem muitas pessoas que afrontam as pessoas. Não, você não deve afrontar ninguém. Mas quem confronta, confronta pelo Evangelho, pelo Espírito, em amor. Fui confrontado e reconheci que o meu comportamento estava longe do que eu pregava. Pedi perdão a Deus e para a minha família, de todo o coração, e comecei a reconstruir minha vida com Jesus. Foram 10 anos de processo até superar o luto. Ei, 10 anos, queridos, 10 anos. Mas algo poderoso aconteceu. No dia em que o Paulinho foi batizado, o pastor perguntou a ele, pastor Fábio, o que te levou a deixar o ateísmo e decidir seguir a Jesus? Ele respondeu: ele respondeu, foi porque eu vi Deus na vida do meu pai e da minha mãe. E isso me quebrou por dentro. Porque aprendi ali, da forma viva, a integridade no lar é fundamental. Quando ele falou que via Deus na minha vida, na vida da mãe dele, eu disse, muito obrigado, Jesus, por restaurar minha vida, meu lar. Muito obrigado. O que você vive em casa fala mais alto do que você prega no púlpito, ou como você serve como serve. O que você vive em casa é primordial. E Deus é fiel. Ele restaurou a nossa casa, curou a minha alma e mostrou que não há testemunho mais poderoso do que viver aquilo que se crê no lugar mais íntimo, família. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre monte. Mais do que a luz é essa. Se em casa reina a escuridão, luz que só acende na igreja não é luz, é aparência. A verdadeira luz brilha quando ninguém está olhando. Talvez esse seja o seu desafio de hoje. Talvez você esteja enfrentando no lar ruídos, distâncias, dores antigas, mas saiba, o Espírito Santo também opera dentro de casa. Ele quer restaurar, sarar, reacender a luz que transforma ambiente. Reflexão final: integridade em casa é mais do que aparência, é essência. É viver em silêncio, com firmeza, com humildade, com amor, aonde mais valoriza a família. Tem a oração e tem o bom dia. Vamos no bom dia. Bom dia, vencedor é: hoje é o dia de viver com integridade e verdade diante de Deus e das pessoas. A fidelidade do lar é o reflexo da maturidade espiritual. Deus abençoa quem é o mesmo no altar e dentro de casa. Guarde o teu coração, honre a sua família e deixe a luz de Cristo brilhar primeiro no seu lar. Bom dia, vencedores. Bom dia, vencedores. Bom dia, vencedores. Isso é importante entender, queridos. Isso é primordial você entender. Primordial entender isso. Viver essa integridade. Sabe, às vezes você que é sacerdote da tua casa, pergunta para os teus filhos, pergunta para a tua esposa se a sua conduta está sendo adequada. Pergunta, muitas das vezes você é muito resmungão, respondão, argumentativo, impositivo. Às vezes você
envergonha a sua família e você não está vendo. Pergunta para tua esposa: meu amor, qual das minhas condutas eu preciso melhorar? Pergunta para os teus filhos. Claro que não estou aqui falando de maneira alguma de condutas erradas. Não, não, não. Estou falando de condutas sutis. Sabe aquelas verdades que você fala, mas a verdade tem que ser dita e às vezes não é uma verdade, é uma verdade só para você. É uma verdade tua, não é verdade para os outros. Às vezes você quer pegar a tua verdade e fazer com que os outros engula, que a tua esposa engula, que os teus filhos engula. Preste atenção. Pergunta para o teu esposo, mulher. Pergunta para os teus filhos. Filhos, pergunta para os teus pais. Pai, mãe, o que da minha conduta tem desabonado dentro de casa? Quantos filhos retruca pais, responde de forma ríspida, não tem mais honra, não tem mais lealdade. Aí depois reclama, não tem manifestação, eu não consigo sentir. Não vai sentir nunca mesmo, você não vai sentir nunca. O Espírito Santo trabalha em todos, mas ele não trabalha no orgulhoso. O orgulhoso que não deixa ser confrontado. Ei, eu era orgulhoso. Queridos, presta atenção. Se hoje tem igreja em células na Europa, foi eu que implantei. Queridos, o primeiro curso de teologia que eu fiz, eu me formei com Abraão de Almeida, um dos maiores teólogos renomados que pastores possam conhecer. A nossa igreja sede em Madrid tinha 3.000 pessoas, nós tínhamos a nossa igreja em Torrevieja. Eu andava a Europa de ponta a ponta pregando o evangelho. Isso daí foi maravilhoso, maravilhoso, mas o orgulho foi entrando, porque por achar que a gente é bom, a gente não aceitava ser confrontado. Mas quando eu aprendi a ser confrontado, a casca do orgulho caiu por terra. Integridade dentro do lar é tudo. Amém, meus queridos? Nós chegamos mais um final de esse devocional maravilhoso, integridade em casa. Amém? Coloca nos comentários aí o que você achou, se você leu, o que você viu. Isso daqui é uma parte do meu testemunho. Porque não é um livro, não é uma biografia. Eu coloquei como exemplo para vocês entenderem o porquê eu ministro da forma que eu ministro e porque eu sou da forma que eu sou. Mas quero dizer para você que amanhã, segunda-feira, aleluia, nós vamos começar a quarta semana. Ó, o tema da quarta semana: o poder da fidelidade. Uau! O poder da fidelidade e será o nosso dia 22, transformação pela adversidade. Glória a Deus, transformação pela adversidade. Então a semana começa já bem alinhada para a glória de Deus. Compartilhe esse vídeo, envia para as mais pessoas, para que eles também sejam edificados para a glória de Deus. E eu, queridos, estou orando por vocês e declarando o que vocês precisarem de mim, pode contar comigo. Tem aqui um amigo, um pastor, alguém que entende a dor de outras pessoas, porque Deus me chamou para isso. Tudo que eu sou, eu tive que me tornar. E tudo aquilo que eu serei, eu estou me tornando. Eu estou sendo lapidado. Preste atenção. Eu sou pastor presidente de uma linda igreja, de um lindo ministério, mas eu, Messias Tavares da Silva, eu tenho pastor que ministra sobre a minha vida. Eu tenho pastor que me confronta. Eu tenho pastor que eu sou leal. Eu sou leal aos meus pastores. Leal. Eu sou presidente de um ministério, mas eu sou leal ao meu pastor. Se ele falar, Messias, faça isso, eu vou fazer. Porque eu permiti, queridos, ser confrontado para que o orgulho não destruísse a minha vida. Vamos orar? Pai, em um nome que é sobre todos os nomes, é o nome de Jesus, nós declaramos sobre a vida dos teus filhos que toda sorte de bênção alcança eles. Que haja um avivamento sobrenatural no lar deles.
Para a glória do teu nome. Pai, nós abençoamos os teus filhos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Como eu disse para vocês, é uma gravação, né? Mas amanhã nós estaremos ao vivo com vocês aqui, colocando os comentários, interagindo com vocês para a glória de Deus. E que Deus venha abençoar a vida de vocês poderosamente. Deus abençoe, graça e paz e um beijo no teu coração.